Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, sexta-feira, dia 3 de maio. E ontem eu registro que a Bovespa mostrou queda de 0,86%, o índice já na casa dos 95 mil pontos, 95.527 pontos, por conta principalmente de declarações feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, mostrando-se satisfeito com a política monetária atual e alongando a expectativa de uma redução da taxa de juros e queda de mais de 3% do petróleo no mercado internacional, claro, afetando as ações da Petrobras por aqui, além de Vale, com problemas novamente em relação a Brumadinho. O MP, Ministério Público de Minas Gerais, pediu a criação de um fundo de 50 bilhões de reais para reconstrução de Brumadinho. Também, hoje, a ansiedade dos investidores fica por conta da divulgação do payroll americano, a criação de vagas no setor público e setor privado. Expectativa mediana é de criação em abril de 190 mil vagas, além, claro, da taxa de desemprego, que por lá anda muito baixo. E ainda por aqui o temor com a reforma da Previdência, o governo tendo que formar a base para os tais 308 votos necessários para a aprovação da reforma, mas principalmente com a comissão especial voltando a discutir a partir de terça-feira, dia 7 de maio. Os mercados hoje, apesar disso, estão com um comportamento um pouco melhor. As bolsas que operaram na Ásia tiveram um comportamento misto. Japão e Xangai, a Bolsa de Tóquio e Xangai não operaram na sessão de hoje por conta de feriado. Europa trabalhando em alta, já reverberando um pouco balanços positivos divulgados em relação ao primeiro trimestre. E futuro do mercado americano também em alta e até acelerando um pouquinho nesse início de manhã. Aqui, eu diria que enquanto não passarmos aquele patamar ali dos 97.700 pontos, não poderemos considerar o mercado com um movimento um pouco mais consistente, e isso, claro, tem todos os impactos da reforma da Previdência. Petróleo um pouquinho fraco no dia de hoje, não tanto quanto ontem, também induz e inibe um pouco o comportamento das ações da Petrobras por aqui. Falando de mercado externo, na zona do euro, tivemos a divulgação da inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI do mês de abril, que anualizado ficou em 1,7%, a expectativa era 1,6% de alta, mas o núcleo bastante comportado, inflação anualizada de 1,2%. Já a inflação medida pelos preços no atacado, o PPI teve uma deflação no mês de março e a taxa anualizada está em 2,9%. No Reino Unido, saiu o PMI, Índice de Atividade do Segmento de Serviços, referente ao mês de abril. Ele subiu para 50,4 pontos, mas a expectativa era que ficasse em 50,5 pontos. De qualquer forma, mostra leve expansão da atividade de serviços por lá. E na Turquia, a inflação medida pelos preços ao consumidor ficou em 19,5% anualizada para o mês de abril, um pouco menor do que estava sendo previsto de 20,2%. E nos Estados Unidos, ontem tivemos dia de juros dos Treasuries avançando para os principais vencimentos, ainda reverberando declarações de Jerome Powell sobre inflação. Aqui, o Banco Itaú divulgou hoje um bom resultado referente ao primeiro trimestre, um lucro de 6,9 bilhões de reais, uma alta de 7,1%, e o retorno sobre o patrimônio líquido ficando mais alto em 23,6%, contra o anterior de 21,8%. O governo também anunciou o remanejamento de verbas no montante de 3,6 bilhões de reais para atender demanda urgente de alguns ministérios, como de infraestrutura, ciência e tecnologia, desenvolvimento e também de cidadania. Com isso, prejudicou um pouco mais ainda o Ministério da Educação, o Ministério da Economia e também o da Defesa.
Na agenda do dia, como eu disse, o principal indicador americano é o payroll do mês de abril, mas também vamos ter nada mais nada menos do que 8 dirigentes do Fed falando ao longo do dia de hoje. Aqui sai daqui a pouquinho a produção industrial referente ao mês de março pelo IBGE, que certamente promete ser fraca. Expectativa para o dia, Bovespa podendo recuperar um pouco, juros com viés de queda e dólar um dólar ainda forte, mas pode haver alguma realização em função da alta de ontem de quase 1 ponto percentual. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 0,83%, Bolsa de Paris subia 0,20%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,33%. Petróleo WTI em Nova York mostrando queda de 0,19%, barril cotado a $61,69. Euro negociado em queda em relação ao dólar a 1,11,5 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,56% em alta em relação ao fechamento de ontem. E mercados futuros americanos, o Dow Jones subindo 0,25%, Nasdaq em alta de 0,56%. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer sobre o dia de hoje. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e até o nosso programa do final do dia, o nosso Boa Noite Investidor, que fazemos um resumo de como foi o comportamento da semana e os principais fatos na área econômica, na área política, aqui e no exterior. Eu espero vocês. Até lá.